Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula 17 do nosso curso de Teologia de Umbanda, cujo tema é a Umbanda e a Espiritualidade no Terceiro Milênio, parte 2. Este curso é uma parceria entre a Tenda de Umbanda Caboclos de Bois e Perímetro das Almas e o canal Saberes de Axé. Agradeço a sua participação, bem como o trabalho dos meus filhos, pai pequeno Pedro de Ogum e mãe pequena Luiz de Oxum, na organização do canal, deste curso e de tantas atividades de comunicação do nosso terreiro, que jamais substituirão o desenvolvimento, a vivência, pé descalço, num terreiro, mas levam informações, trazem reflexões, fomentam o diálogo. Este tema, a Umbanda e a Espiritualidade no Terceiro Milênio, parte 2, como eu disse na aula anterior, na parte 1, são reflexões que me vieram há muitos anos, escrevi sobre elas em vários livros, inclusive um livro em que aprofundo a temática, e também faço palestras como voluntário em todos os temas, nessa minha atividade de médium, de sacerdote. Não é uma atividade profissional de ganha-pão. Faço essas palestras e este tema, a Umbanda e Espiritualidade no Terceiro Milênio, tanto no Brasil como em Portugal, tem suscitado diálogos fantásticos. E agora, como temos essas duas aulas gravadas no meio do nosso curso, você pode ouvir mais vezes, pode refletir com mais calma, levar para a sua comunidade terreiro, para a sua escola, para o seu grupo de estudos de espiritualidade, de religião. Fique à vontade também para contribuir com comentários, dúvidas, sugestões, aqui na parte de comentários de cada vídeo no nosso canal, ou no grupo de WhatsApp que nós mantemos e no qual nós, além do diálogo com dúvidas, sugestões, etc., comentários, também disponibilizamos um material complementar quando cada aula é postada. Evidentemente, cada um de vocês está assistindo a aula em momentos diferentes, mas quem está acompanhando postagem a postagem está lá também no grupo do WhatsApp, tem participado desse diálogo específico de forma bastante efetiva, e também sou grato por essa oportunidade. Então vamos lá. Hoje temos mais 5 nesta aula, mais 5 características da Umbanda e sua relação com a espiritualidade no Terceiro Milênio. Como dito também na aula anterior, a aula 1 fala um pouquinho sobre espiritualidade e religião, inclusive para entendermos o marco de fundação da Umbanda enquanto religião constituída, com características específicas. E nesta aula 1, como também na aula 2 e sucessivamente, fica melhor para compreender os elementos constituintes da Umbanda, o seu histórico, etc. Mais do que elementos constituintes, para não ser redundante, elementos característicos da religião de Umbanda. Agora sim, vamos lá. A sexta característica, então, é a simplicidade. E alguém vai dizer, puxa, isso é a cara da Umbanda. Vamos ver, vamos pensar. A construção de templos, a realização de festas e outros devem visar a gratidão, ao entrelaçamento de ideais, ao conforto e ao bem-estar. Não a ostentação pseudo-religiosa e a vaidade de médiuns e dirigentes espirituais, por exemplo. Mestre Jesus, na vibração de Oxalá, simbolicamente nasceu numa gruta e, posto numa manjedoura, fez do ambiente um local de grande celebração, envolvendo pastores e reis magos. Olha que legal. A simplicidade não é falta de cuidado. Senta todo mundo onde der que tá tudo bem. Não, vamos buscar ter cadeiras emprestadas, montadas, arranjadas, feitas artesanalmente, seja como for, para o mínimo de conforto. Por outro lado, eu não preciso construir um templo grandioso, e mais ainda não devo ter ostentação. Se considerarmos que a maioria das nossas casas nasce no fundo de quintal, os nossos terreiros, nós vamos entender o aspecto familiar, além de o terreiro ser uma família de axé, nós temos essa composição
e as coisas vão se organizando, às vezes com, às vezes sem planejamento, com muito improviso, tudo bem, com simplicidade. Agora, a simplicidade pode estar ausente mesmo num terreiro em que não tenhamos a descarga hidráulica e precisemos usar baldes. Ah, então um terreiro simples? Não necessariamente, porque a simplicidade é uma postura, é uma atitude. Infelizmente, e já discutimos isso em outras aulas, quando tratamos de elementos de trabalhos dos guias, às vezes se confunde a necessidade desses elementos, o que fazer quando eles não são possíveis. Isso tudo é confundido com vaidade, com exibição, com situações que não cabem, não deveriam caber, né, em nenhum caminho espiritual, em nenhuma religião que de fato propicia o vínculo, a conexão, o contato entre espiritualidade, entre encarnados e desencarnados e espiritualidade, entre irmãos e irmãs, que dirá na Umbanda, né? Então é preciso que tenhamos cuidado e respeito e saibamos por que estamos ali. Não é? A simplicidade também nos leva a pensar que o terreiro não é um espaço para compensar lacunas, para compensar situações e relações em que eu me sinta menor, nas quais eu não tenho protagonismo, ou não me coloque como protagonista, e de repente penso, o terreiro é um lugar, é um espaço em que eu vou compensar isso. Não, não é assim que funciona. A sétima característica é a leitura e a compreensão do simbólico. Para vivenciar a espiritualidade umbandista de maneira plena, é preciso distinguir a letra e o espírito, no tocante, por exemplo, aos mitos e às lendas dos orixás, aos pontos cantados e riscados, etc. Quando se desconsidera esse aspecto, existe a tendência de se desvalorizar o diálogo ecumênico e interreligioso, assim como a vivência pessoal da fé. Aqui pensando em dois dos aspectos que já elencamos na aula anterior, há outros inclusive, né, o próprio bom senso. O simbólico é um grande instrumento para a reforma íntima, o autoaperfeiçoamento e a evolução. E ele é um elemento do ser humano, um elemento do inconsciente que se traduz, não é? E não se esgota, o símbolo é isso. Então a mitologia dos orixás, infelizmente, ela é rechaçada por alguns segmentos umbandistas que dizem, isso aqui é tudo atrasado, tudo atrapalhado, olha que pensamento preconceituoso, eu diria inclusive eurocristão. Embora o cristianismo tenha sua mitologia também, os povos europeus anteriores ao cristianismo também, mas tudo que vem de África, tudo que é indígena, muitas vezes é taxado de primitivo no sentido pejorativo. Então há quem desconsidere a mitologia dos orixás com sua sabedoria riquíssima. Há quem siga ao pé da letra as histórias, digamos assim, siga, inclusive é o termo que eu uso mesmo de propósito, bem como os pontos cantados. Então pega-se ao pé da letra uma informação simbólica, tem uma profundidade muito grande, para justificar posturas pessoais que muitas vezes são posturas que ferem o outro. Então, por exemplo, se eu sou favorável a ter um relacionamento aberto, isso precisa estar claro para mim e os demais parceiros, as demais parceiras. Eu não posso dizer, eu sou filho de Xangô, Xangô teve 3 esposas, então eu terei quantas mulheres eu quiser e essas mulheres fiquem todas em silêncio. Não é assim que funciona. Eu sou filho de Ogum, por isso que eu sou brabo. Eu sou. Não é assim. Existe uma palestra que eu faço, o pessoal gosta muito em terreiros, em escolas, onde for, que é Mitologia dos Orixás, Lições e Aprendizados, que aliás é também o título de um dos meus livros publicados. Mas o livro traz considerações e traz alguns relatos mitológicos resumidos, mas a palestra é muito mais além, até porque ela é interativa, né? As pessoas comentam, concordam, discordam, trazem outras versões. Tratamos da questão da oralidade, não é um livro, não é uma contação, também, além do diálogo por meio de debates, dúvidas, etc. Então, assim, é muito importante. A mesma coisa os pontos cantados. Temos uma aula em que tratamos dos pontos cantados. Temos um vídeo no nosso canal em que discutimos, inclusive, sobre os pontos cantados em transportes públicos, em estações de trens e metrôs. Então, eu não posso ser fundamentalista, cantando ponto ou contando mitologia dos orixás, vivenciando isso no meu corpo, na minha mente, no meu espírito, a partir dos elementos e da compreensão no meu cotidiano e não ao pé da letra.
tá? Eu não vou me aprofundar aqui porque a tentação é muito grande de falar de mitologia, dos preconceitos em relação à mitologia dos orixás, etc, etc, etc. Mas isso fica para um outro momento. A oitava característica aqui elencada, né, e sua relação com a Umbanda e a espiritualidade no terceiro milênio é o cooperativismo. Numa comunidade, cada individualidade faz a diferença. Por essa razão, o cooperativismo não é vivenciado apenas em trabalhos que envolvam atividade física, mas também, por exemplo, na manutenção do padrão vibratório adequado ao ambiente e aos cuidados com a língua e a palavra, de modo a não prejudicar ninguém. Aqui são apenas alguns dos exemplos, e lembrando que não é só carregar cadeira ou firmar vela ou varrer o chão. Então, a minha vibração na corrente mediúnica, já comentei isso também numa das aulas, quando eu fui cambone-chefe de uma casa muito grande, eu sempre dizia assim para chamar a atenção: os médios, por favor, atenção e concentração na gira, ou então silêncio e concentração na gira. Era a isso que eu me referia. E numa reunião eu expliquei, por que eu não peço apenas silêncio? Porque não adianta ficar em silêncio e maldizendo mentalmente o cambone-chefe que pediu silêncio. Há uma outra frase que eu uso também: se não quer ajudar, não pergunte o que precisa. Porque se você pergunta, é porque você quer saber e sempre precisa fazer alguma coisa. Então, a cooperação. Esse cooperativismo, porém, não vai pedir que eu fira a hierarquia, que eu faça o trabalho do outro, que eu faça o trabalho no lugar do outro. Pelo contrário, eu chamo muito a atenção dos meus filhos. Se eu peço para um filho: filho, por favor, pegue a esteira, não é para o outro falar: pai, deixa que eu pego. Não, porque existe uma questão pedagógica que muitas vezes o que está passando à frente do outro não percebe que o outro precisa fazer para o outro entender. Se ele não conseguir, ok, então vamos pedir ajuda para fulano. E aquele que avança, muitas vezes, pensa ser proativo, mas muitas vezes está sendo vaidoso. Não deixa que eu faça, eu dou conta de tudo. E terreiro não é assim. Ninguém precisa dar conta de tudo. É uma somatória de forças, é uma somatória de energias para ajudar, facilitar a circulação de axé. Então nós precisamos de todos. Evidentemente, se alguém falta, e não apenas no sentido de faltar fisicamente, mas também estar lá de corpo presente, se alguém não faz algo, alguém está fazendo em dobro, não é? Somos muito importantes, somos individualidades, como foi dito há pouco, mas também não somos insubstituíveis, não. Eu costumo dizer brincando, mas também sério, é que se eu amanhã, sei lá, abandonar, se eu não quiser, né, em respeito ao livre-arbítrio meu também, se eu desaparecer, sei lá, vindo a desencarnar, inclusive, a espiritualidade coloca outro no meu lugar. Não é que ela desrespeite minha individualidade, não é porque só eu sei fazer de um jeito específico, é a minha marca, é o meu jeito e a minha individualidade. Mas eu digo também, entre brincando em sério, se eu não estiver, a espiritualidade arruma outro e ainda arruma outro melhor. Não é que a gente deva se comparar, mas é uma forma brincando para lembrar também o aspecto sério, chamemos assim, de que somos individualidades, somos únicos, somos universos, mas somos únicos, mas não somos os únicos. Muitas vezes um médium fantasia: se eu não for amanhã, se eu sair, se eu chutar a porta da frente, o terreiro fecha. Não vai fechar, não. Ele continua de outras formas, com outras pessoas, de outros formatos, mas ele continua. Nona característica: liderança. Autoridade não rima com autoritarismo. Num terreiro, todos são líderes, cada qual em sua área de atuação, do irmão mais novo na casa ao dirigente espiritual. Essa liderança deve ser exercida amorosamente, a exemplo do Mestre Jesus. Mais uma vez eu me valho aqui da mensagem original de Jesus de Nazaré, discuto isso em outras aulas, o qual, né, o Mestre Jesus simbolicamente lavou os pés dos apóstolos. E é por isso que eu digo também, não apenas por isso, mas também por isso que todos somos cambones. Então, a autoridade ela precisa ser exercida por cada médium na sua função, pelo pai e pela mãe. Mas a autoridade não é autoritarismo. Por outro lado, não exercer a autoridade é ser omisso. Ah, eu não quero cumprir a minha função porque eu quero ser simpático e legalzinho com todo mundo. Você não vai conseguir, porque inclusive esse todo mundo
vai perceber que você não está cumprindo as suas funções, que você não está exercendo as suas funções. E na primeira oportunidade, vai jogar isso na sua cara. É o mesmo erro daquele professor, um exemplo bem prático da minha profissão, que quer se aproximar dos alunos, quer se mostrar próximo e numa aula começa a falar palavrão. Terminou a aula, os alunos vão denunciá-lo na diretoria, porque essa forma de aproximação é fajuta. Você ser próximo, ser amigo no sentido de companheiro, de parceiro, de estar presente é uma coisa. Você ser amiguinho no sentido pejorativo é outra coisa. Então, muitas vezes as pessoas usam essa expressão. Eu mais do que pai, mais do que mãe, eu sou amigo ou amiga do meu filho, da minha filha. Vamos perceber se isso quer dizer que você dialoga, que você é uma autoridade sem ser autoritário, ou se você é omisso, não é? Quando um filho diz assim, meu pai parece mais um amigo meu do que um pai, alguma coisa está falha nessa relação, porque existe uma relação hierárquica, por mais que haja amor, por mais que haja proximidade. E hierarquia, vimos, né, numa aula sobre isso, não significa também autoritarismo, distanciamento, pelo contrário, mas existe uma relação, como num trabalho, como no estudo, como em qualquer situação, existe a hierarquia, ela é respeitada e isso não significa falta de intimidade. Quem tem uma relação legal com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, sabe que essa relação ela pode ser íntima, ela pode ser muito próxima, sem deixar de lado a hierarquia, a autoridade, a responsabilidade, sem ser omisso e sem obsessão vaidosa de querer ser aceito, de querer ser legal, de querer ser bacana e não exercer aquilo que precisa exercer como autoridade, um momento de dizer sim e um momento de dizer não. E repito, autoridade não rima com autoritarismo. A décima característica que vai se casar com tantas outras, né? Principalmente com a 3, que é a valorização da vivência, da experiência pessoal. A décima característica é o exercício do livre-arbítrio. A Umbanda não ensina a entrega do poder pessoal, da consciência e do livre-arbítrio nas mãos dos orixás, dos guias, dos exus, dos mentores, sejam quais forem, ou dos dirigentes espirituais. A caminhada espiritual evolutiva é única, pessoal e intransferível. Essa palavra evolução, ela significa que o desenvolvimento pleno da pessoa, suas potencialidades, a integração de suas luzes e sombras. Ela não é necessariamente uma escada ascendente, ela não é uma observação cientificista do século XIX, ela não é um degradê entre quem é mais evoluído, quem é menos evoluído, não. Aparece aqui como uma reflexão de que o livre-arbítrio precisa ser respeitado. A espiritualidade maior faz isso, ela não nos obriga. Se eu tenho situações que eu preciso vivenciar e não estou num caminho, porque existe um planejamento reencarnatório, existe um Odu, um caminho, existe. Mas dentro disso, há transformações, adaptações, há circunstâncias em que eu posso permanecer, sim, nesse caminho, mesmo mudando de direção. Eu não sei se eu fui claro aqui. São as circunstâncias. Então eu não posso fazer aqui, eu faço ali. Eu não posso viver aqui, eu vivo ali, não é? E são as possibilidades, são as encruzilhadas da vida, que vêm, evidentemente, pedir novas decisões, novas situações. E se a espiritualidade maior, amiga, respeita isso, porque um dirigente não vai respeitar? Porque um filho de uma corrente não vai respeitar? Então, não se deve jamais entregar o poder pessoal, o bom senso, o livre-arbítrio na mão de outra pessoa, não. Inclusive porque isso é muito cômodo. Faz aí você. Eu quero deitar na rede e você resolve tudo por mim. Não. Um pai, uma mãe cuidam do ori, cuidam da coroa, cuidam disso, cuidam daquilo. Ok, mas o filho tem a sua participação nesse processo. Imagine um relacionamento. Se eu vou a um lugar comer, eu nunca fui, não conheço nada, e alguém me leva, me explica o cardápio, eu posso pedir coisas diferentes, ou posso até pedir, vou pedir o mesmo que você para experimentar, porque eu quero a sua dica. Agora imagine um relacionamento que é assim, o que você quer? O mesmo que você. O que você pedir tá bom. Quer dizer, é irritante. Porque nós precisamos o quê? Desenvolver, né, manifestar a individualidade, que é uma das características, como vimos há pouco, e repetimos aqui a característica 3, né? A vivência espiritual,
Então, perdão, a vivência pessoal, a experiência pessoal, né? Que é também espiritual, claro. Então, isso é importante, né? E aqui a mesma coisa, o exercício do livre-arbítrio. Quando eu abdico do livre-arbítrio, e claro, alguém pode discutir, o livre-arbítrio tem limites, o livre-arbítrio na verdade não existe, não estamos aqui no mérito dessa discussão mais ampla, maior. Não existe dentro de um contexto, porque temos limitações muito grandes. Repito, não estamos discutindo isso, mas sim elencando a necessidade de que se viva, de que se escolha, de que se opine, não é? E se pague por isso. Aqui o pagar não é no sentido, perdão, neoliberal, no sentido capitalista, no sentido pecuniário, mas qualquer, eu digo assim, qualquer decisão que eu tome, eu pago um preço. Se eu faço algo, eu tenho que renunciar a algo, eu tenho escolhas e tal. A partir dessa escolha maior. Se eu não faço, também. Se eu escolho fazer, tem-se um preço. Se eu não escolho, tem-se outro. Aqui nós estamos falando de energia de troca. Se eu estou em cima do muro e pulo para o lado de cá, tem-se uma situação. Se eu pulo para o lado de lá, tem outra. E se eu fico em cima do muro, também tem-se um preço. Então, qualquer situação é uma escolha. Eu preciso respeitar isso em mim, respeitar isso no outro, mas não é só respeitar em mim e no outro, ponto final. Arcar com as consequências da escolha ou da não escolha, da ação ou da omissão. E às vezes da não ação, que é diferente da omissão. Então, o que vai acontecer? Às vezes é ficar passivo, esperar uma situação, enfim. Então, o aprendizado nesse diálogo entre o eu e o outro. Eu costumo dizer assim, já que somos universos, né, temos como os planetas, digamos assim, não todos necessariamente, enfim, mas vamos pegar um modelo da Terra. Temos a rotação e temos a translação. Então, eu giro em volta de mim mesmo e eu giro em volta do Sol. Eu tenho uma. Espero que, como em todas as aulas, as sementes aqui lançadas contribuam para o diálogo, para a reflexão interior e também o diálogo da relação externa, as relações interpessoais, uma vivência mais harmônica na vida de cada um, de cada qual, e também uma vivência mais harmônica com a comunidade terreiro e, claro, nas outras relações que temos, profissionais, interpessoais, etc. e tal. É um aprendizado e que dura a vida toda. E falando em diálogo, eu agradeço muito, 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 e mais uma vez, a sua participação dos vários níveis, das várias formas possíveis, não é? Vendo o vídeo, compartilhando, opinando, trazendo sugestões, dúvidas, comentários, discordâncias, sempre numa forma muito bonita, muito respeitosa na nossa caminhada que se bifurca, né? Que se encontra em múltiplas encruzilhadas, mais do que se bifurcar, ela se multifurca, digamos assim. Abraço, gratidão e axé.